Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vamos iniciar a leitura a partir do verso 1 também. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, querida igreja, esta é a palavra que o Senhor tem nos despertado nessa manhã. A narração dos fatos segundo Lucas, esses primeiros 4 versos que lemos, é tido como a expressão mais culta na Bíblia, a qual Lucas, sendo instruído na lei, na medicina, um homem de muita cultura, viveu a experiência do início do cristianismo, e ele, para que ele pudesse dar testemunho daquilo que ele vivia e ouvia dizer, ele foi buscar prova dos fatos que se narravam daquilo que ele ouvia. E para um grande homem importante na lei, importante na sociedade, esse Teófilo, ele se preparou, ele buscou, ele se certificou de que aquilo era verdade e passou a discorrer a respeito do tema. Os irmãos vejam que muitas das vezes, irmãos, a nossa fé, ela é cercada de momentos em que nós não sabemos se nós devemos acreditar ou não naquilo que você está vivendo, naquilo que você está ouvindo. Isso não é uma experiência sua, exclusiva, mas desde o início, Lucas já se preocupou em dar testemunho da verdade, para que a verdade nos acompanhasse e para que a verdade possa operar os favores do Deus das nossas vidas. Até tem uma passagem, irmãos, o meu avô, pai da minha mãe, do irmão João Marcos, ele era um homem muito simples, a profissão de pedreiro, não é isso, irmão João Marcos? Mas quando ele ouvia alguma coisa que era muito escandalosamente diferente, não é isso? Ele falava, se for verdade, é muito bonito. Porque ainda que ele fosse simples, mas ele estava buscando a verdade. Assim como você, assim como eu, assim como nós, estamos tendo a graça da misericórdia de Jesus Cristo nas nossas vidas, de viver a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós temos o início da história narrada por Lucas. E ele nos conta, com riqueza de detalhes, que havia um homem chamado Zacarias, que ele, já avançado em idade, ele buscava sempre ser irrepreensível na presença de Deus. Ele e sua esposa, Isabel, não tinham filhos,
E aqui ele narra que certa vez ele estava no templo, levando incenso ao santuário, e um anjo apareceu para Zacarias. Irmãos, o contexto que devemos entender é que esse povo, muito diferente da nossa realidade, eles não tinham a manifestação do Espírito Santo no meio deles. Eles viveram por anos, séculos, sem que a presença de Deus se manifestasse no meio deles. Esse homem, ele estava vivendo pela lei, buscando ser irrepreensível pela lei. E já avançado em idade, certo dia, pela ordem que lhe cabia, porque vários sacerdotes se trocavam no turno, não é isso, irmão? Para levar incenso ao santuário. E coube que ele estivesse naquele momento no santuário, e o que não havia acontecido com ele e com ninguém da geração dele e ninguém antes dele, que ele tivesse conhecimento, aconteceu. Um anjo apareceu para ele e falou: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E o que é que ele orava, irmãos? O que Zacarias orava no santuário? O sacerdote, eles tinham um costume, eles tinham um texto. O judeu, ele vive de uma maneira extremamente pragmática. Então, por certo, ele, entre as orações que ele fazia dentro do santuário, teve o salmo que foi recitado aqui hoje. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. E o socorro chegou, irmãos. Ele orou por Israel, ele orou pelo povo, e por certo, por muitos anos ele orou para que houvesse um milagre na vida dele. E quando ele já achava que os tempos dele tinham passado, Deus preparou para ele a manifestação do poder de Deus na vida dele, no ventre da esposa dele, mandando para o mundo um homem que haveria de, junto a Jesus Cristo, iniciar um novo movimento do Evangelho da Graça. Então não existe prova demorada sem explicação. Nós estamos aqui, muitas das vezes, na igreja, reclamando porque o Senhor visita nosso coração em um culto, visita a nossa alma, e depois parece que demora 2, 3 dias para o Senhor fazer a obra e a gente já começa a contender com o Senhor. Aqui nós estamos lendo a respeito de uma geração e de várias gerações que não foram visitadas pelo Espírito Santo. Mas assim como o anjo chegou na vida de Zacarias, fazendo com que operasse o novo na vida dele, o Senhor nos anuncia por essa palavra que o tempo da tua vida ainda não terminou e as boas novas ainda visitarão a tua casa. Um novo tempo se iniciou pelo ventre de Isabel, pelo ventre de Maria, e o Senhor hoje anuncia que a tua prova pode ser antiga, mas as bem-aventuranças ainda não terminaram de visitar a tua vida, a tua casa, o teu ventre, e o Senhor abundará a tua casa com víveres. A palavra do Senhor é essa, irmãos. Recebamos ela como vinda da parte de Deus. Provações, aquele povo passou, provações nós passamos, assim como o anjo apareceu na vida de Zacarias, num tempo que para ele já não era mais oportuno, o Senhor visitará a tua casa para a exaltação do nome dele pela tua boca. Essa é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.